pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos dois recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje o nosso encontro é muito especial. A gente sempre fala que a leitura ele é um ato solitário, mas que fica muito melhor quando a gente tem com quem compartilhar. E o nosso convidado de hoje levou isso tão a sério e ele criou uma comunidade incrível. Ele vem de Alagoas, é professor, mestrando em matemática, dançarino de hip hop, olha só, e fundador do clube de leitura O Avesso do Livro. Seja muito bem-vindo, Thales. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Fico muito feliz pelo convite. Não só eu, mas todo o grupo, né, do Clube de Leitura, que eu compartilhei a informação, todo mundo adorou a ideia. E tá todo mundo na expectativa para assistir ou ver, né, não sei como vai funcionar, Ouvir. ouvir o podcast. Estão doidos? É para eu compartilhar o link com eles. Legal. A gente Bom, também, viu? Mas a gente também fica super feliz com a sua participação aqui e depois você conta também o feedback da galera lá, o que eles acharam sobre o Ok, episódio de hoje. certinho. e para a gente começar, Thales, a gente, acho que tem uns 2, 3 meses, começamos a perguntar primeiro para o nosso convidado como é a relação dele com a leitura. O nosso foco aqui é a leitura e o interessante dessa pergunta é que a gente tem descoberto muitos momentos diferentes em que cada pessoa teve o primeiro contato com a leitura, como ela despertou esse prazer e essa paixão ali pela leitura, e se foi cedo, com pai, com mãe, com professor, com amigos. Muito legal perguntar isso para as pessoas, porque a gente tem aprendido muito também esse momento de troca. E aí eu queria saber de você, como você começou a ler? Quais são as suas primeiras lembranças? Em que momento começou esse hábito da leitura? Eu não lembro muito bem, né, o momento em si. É, como eu era um estudante e que gostava muito, né, da língua portuguesa, eu saía lendo de tudo, né, no livro, principalmente as tirinhas da Malfada, né? Legal. E aquelas tirinhas, né, sempre traziam ideias, né, de discussão social. Só que na época, como eu era o mais jovem, o meu interesse mesmo era só ver as tirinhas e ver as histórias ali. E muitas delas eu lembro que eu criticava bastante porque eu não entendia, né, ao fundo o que queria dizer. Pois eu tive contato com a literatura no ensino médio e eu lembro de ter lido um clássico que foi Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi uma obra bem trabalhada pela minha professora e ali eu lembro de ter lido. Mas a partir dali eu ainda não tinha percebido que a leitura, eh, que essa obra em si tinha me despertado a leitura no caso, né. O que veio a despertar mesmo a leitura em mim foram as obras de Dan Brown, os livros mais os primeiros dele, né, Anjos e Demônios, O Código Código da da Vinci, que foi Vinci. os Código primeiros da que Vinci. vieram, né? E dentre esses, né, eu gosto muito do de Inferno, que foi até um livro que a gente já leu aqui no clube. Das obras dele, esse é o meu favorito. Então, depois de todo esse rodeio, né, eu posso lhe responder com firmeza que foi Dan Brown o principal responsável por me trazer para dentro da literatura. Ah, que legal. Isso é novidade, né, Rafa? A gente não tinha tido ninguém ainda que tinha citado o Dan Brown como um começo ali da leitura. Exato, porque Dan Brown, se a gente for pegar, né, Thales, é algo muito mais contemporâneo até do que, por exemplo, eu li José de Alencar, eu li Machado de Assis, né, são, ou autores mais antigos, sei lá, Nora Roberts, se a gente for pegar um pouco mais atrás, né, O mas pessoal que vai legal que você mais para a começou. literatura, né, a literatura clássica, né. Isso, mas que Inclusive, legal. é até legal dizer, porque inclusive quem indicou uma primeira obra de Dan Brown para eu ler
foi justamente o meu amigo, no caso, o que me ajudou a erguer o Clube do Livro hoje, né, que está desde o início. Foi ele que me Uhum. indicou essa obra e a partir daí fui para dentro da literatura. Né, Que que legal. legal, muito bom. E você consegue manter uma rotina de leitura hoje? Como que você organiza, assim, tem rituais? Porque eu imagino que você leia todas as leituras aí, vamos dizer, selecionadas para o clube e leia muita coisa que você goste também. Como você organiza tudo isso hoje? E Olha, fora a rotina o de professor, né, Thales, que gente, Verdade. O Thales, assim, só um adendo aqui que eu acho Thales, por isso que eu sou de humanas, tá, eu jamais seria capaz de fazer os cálculos que você faz. O Thales posta nos stories o cálculos de folhas e de páginas e páginas, eu fico: "Meu Deus do céu, eu não sei como ele consegue", mas como é que você encaixa, Thales, essa rotina também de professor, que é uma rotina puxada também, acredito, né, com criação de aulas, né, é aquela coisa, mas você só dá aula, né, Você aquele velho trabalha ditado, né, ou você só dá aula, né? é aquela brincadeira que o pessoal faz, né. as Como é que perguntas você dos faz, alunos Thales? pra gente. É, a pergunta dos alunos, né. Olha, hoje, eu não tenho uma rotina de leitura. Ah, eu tinha até o ano passado, mas agora como eu me inventei de ingressar no mestrado, aí eu tenho 2 escolas para dar conta e ainda tenho o mestrado de matemática, né, que você já Uhum, falou aí que é puxado, para dar conta de tudo. Então, eu leio quando dá tempo, quando tem um tempinho assim, quando eu tô indo para o mestrado, né, em cidade vizinha, aqui no caso em Arapiraca, eu faço em Arapiraca, uhum. aí o percurso, né, de ida e volta eu aproveito para ler. Final da noite, assim, quando eu vou deitar para dormir, eu leio um pouquinho. Antes não, antes eu tinha um horáriozinho planejado para ler, até porque tem as leituras do clube, tem as minhas leituras que eu gosto de fazer, enfim. Mas hoje, não, hoje eu leio quando dá tempo. Para dizer assim, ó, vou parar porque eu tenho outras obrigações, eu não vou fazer porque eu acho que, para mim, no caso, a leitura ela me tira um pouco desse desgaste, né, diário de Uhum, obrigações. uhum. E eu acredito que eu nunca vou parar, assim, de ler. Eu só não tenho mais uma rotina, mas parar de ler, eu acho que eu não consigo mais não. Boa. Mas eu acho que depois que a gente enraiza esse hábito, de acordo com as fases da vida, a gente vai lendo mais ou menos, e acho que todo mundo passa por isso, né. Eu tô numa fase que tá mais puxada a parte do trabalho e eu tô lendo menos também, mas eu não deixo de ler. Eu acabo priorizando leituras mais leves e tal, gosto muito de romance, então eu acabo lendo muito mais romances nessas fases, assim, que a vida tá mais corrida em outras esferas, e acabo lendo menos, mas lendo realmente o que eu gosto. Mas eu acho que depois que a gente pega não larga mais, não tem como. É um hábito, né, que a gente constrói e eu acho que até fica uma lição aqui que o Thales está trazendo, com uma mensagem que você não precisa ler muito ou ler pouco, o importante é você ler independente da sua rotina, se ela está te permitindo, né, ler mais ou menos, mas o importante é que você mantenha e priorize isso de alguma forma ali dentro da sua semana, acredito. Tem dias que a gente vai ler, tem dias que a gente não vai, mas o importante é isso, né, eu acho que é por esse caminho mesmo. É muito aquele papo que a gente tem visto muito, acho que mais na bolha do esporte, né. Cara, você não precisa performar em todas as esferas da sua vida. Algumas coisas são por pura diversão, às vezes a gente quer performar em tudo, né, que eu quero ser bem em todos os esportes, eu quero trabalhar muito, eu quero estudar todos os assuntos, eu quero ler os melhores livros, eu quero ler 55 livros. Não dá, gente, não dá pra performar em tudo. A gente tem que priorizar, não tem jeito, né. Uhum. É, isso mesmo. A última perguntinha aqui do bloco sobre o seu hábito de leitura, Thales, você tem preferência por formato? Físico, digital, audiolivro ou vai tudo? Bom, como você já pode notar aí no fundo, né, Livros físicos. físicos. Eu até tenho o Kindle, né. Aham. Uhum. A leitura digital, né, os e-books. Mas aí não tem jeito, eu leio pelo Kindle, aí eu gosto de uma leitura, vou fazer o quê? Vou Comprar o comprar o físico livro. para mantê-lo na estante. Até porque, eu não tenho aquele ciúmes com livros, sabe. Tem muita gente que Uhum. tem, né, ciúmes com seus próprios livros, de não emprestar. Eu gosto muito de emprestar, principalmente aos meus alunos. Eles Uhum. vêm, Legal. tenho bastante livro, aí eles sempre perguntam: "Professor, tem livro tal?" "Tenho, me empresta?"
empresto. Então eu mantenho os físicos aqui justamente para empréstimo, porque essa ideia de ter o livro para si e não compartilhar histórias, né? Aí eu já acho estranho. Eu gosto mesmo de compartilhar. Eu gostei de um livro, vou falar desse livro Sim. para qualquer pessoa aleatória, para que a pessoa tenha interesse de ler. E é assim, físico. Físico eu gosto mais, embora eu leia os digitais, né? Audiobook eu não curto muito. Já tentei, li um livro, quer dizer, li entre aspas, né? O Ouviu? livro audiobook e não curti tanto físico. Ah, E legal. Thales, uma curiosidade, qual a taxa de devolução desses livros que você empresta hoje para os seus alunos? Rapaz, não tem taxa de devolução, não. Eu não costumo cobrar um tempo nem nada, deixo em aberto, porque eu Aham, sei que muitos deles não têm, né, a rotina de leitura, então uhum, eles vão no tempo dele. Mas eles Aí eu deixo devolvem. perto, né, mas sempre vou perguntando: "E aí, como tá a leitura?". Aí eles vão me atualizando. Uns são mais rápidos, têm a responsabilidade de ler rápido e entregar, porque fica aquele peso, aham. né, na consciência, e outros não, né, demoram mais, bem mais, né. Já teve até aluno que ficou com um livro meu por 1 ano, mas devolveu, né. Mas é isso mesmo, deixo no tempo deles. Ah, Perfeito. mas é legal. Também sempre fui de emprestar muito livro. Já tive muitas perdas, muitas baixas, porque algumas pessoas não devolveram. Nem leram o livro, nem devolveram. Aí eu perdi o contato com a pessoa porque eu era colega de algum curso ou de trabalho, e troquei de empresa e tal. Então, hoje em dia eu ainda empresto, mas assim, mais seleto, vamos dizer. Amigos bem mais próximos mesmo, pessoas que eu sei que eu vou manter ali um contato, ainda que em algum momento os meus livros voltam. Ainda mais quando é livro queridinho. Mas eu sou a favor também do empréstimo do livro. Toda vez que eu vejo o Rafa, a gente troca uns livros também. Geralmente eu pego o livro Aham. dele. Sim, é isso. E também, Thales, legal que você comentou que a sua biblioteca se torna também uma biblioteca para os seus alunos, né? Uma extensão do que eles já têm acesso na escola, eu acredito, mas aí é uma curadoria mais personalizada porque são os seus livros, né? Também acredito. Então, isso também é bem interessante. E aí, Thales, vamos falar agora sobre o seu filho, o Avesso do Livro, que é o clube de leitura que você criou. E eu queria começar a falar um pouco sobre como é que você teve a ideia de criar o Clube O Avesso do Livro. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Olha só, basicamente eu comecei com grupos de leitura, mas nunca me veio à cabeça a ideia de clube. Eu Uhum, comecei na escola mesmo, né, na escola que eu leciono, em 2021, na minha turma do terceiro ano de ensino médio. uhum, Eles queriam muito ler as obras que são cobradas normalmente em vestibulares, né, os clássicos. Aí eu falei: "Ok, então vamos ler um a cada mês". A gente vai lendo e discutindo. Então começou em 2021 com o terceiro ano de ensino médio, né, até então. Fizemos isso e quando finalizou o ano, em dezembro, não me veio mais a ideia de formar um grupo, né, tipo, para mim ali tinha encerrado. uhum, Iniciou o novo ano, tive essa ideia novamente, já que tinha funcionado com a turma anterior, mas 2022, né, o terceiro ano de 2022, não era uma turma muito ligada à leitura. Então uhum, eu acabei desistindo do projeto, né, era um projeto interno da escola. Aí passou-se para 2023, aí eu voltei para a turma atual de 2023, a turma de terceiro ano de ensino médio. Só que aí a gente não passou a ler os clássicos, né? Que foi a primeira ideia. A gente passou a ler literatura em geral, de acordo com um tema. Aí eles deram a ideia de, pô, professor, vamos jogando um tema por mês e a gente pesquisa livros com esse tema e se a gente gostar, de acordo com a sinopse, a gente vai lendo. E foi assim. Aí eu lembro que eh, líamos um livro por mês de acordo com o tema, e eu sempre comprava o livro do mês seguinte para que fosse feito um sorteio entre eles. E deu muito certo. Só que terceiro ano ensino médio, né, dezembro, finaliza, né? uhum, Aí, ok, finalizou, parou-se o projeto. E eu não tinha a ideia de
querer fomentar, assim, o projeto na escola. Eu já tinha vontade de abrir o projeto para qualquer pessoa. Só que deixei passar, né, as obrigações foram surgindo. Foi quando em maio de 2024, né, um ex-aluno me parou e falou: "Olha, professor, por que você não volta com o clube? A gente está sentindo falta. Era muito bom o ano passado quando nós fazíamos as leituras de acordo com os temas". Aí eu falei: "Ok, vou pensar nisso". E convidei o João, né, também é curador do clube, Uhum. ele é meu parceiro de clube. Foi com ele que, conversando, a gente resolveu adotar a ideia e ir à frente. Aí conversei com ele, ele topou. E fizemos o clube. Desde então, ele só veio crescendo. A gente começou em maio, com a ideia mesmo de clube de leitura aberto aqui para a cidade. E eu falo assim para a cidade porque é um clube presencial, né? Uhum. O pessoal da cidade que tem melhor acesso. Eu já recebi muitos comentários e mensagens de pessoas de fora, né? Com interesse de participar do clube, até me perguntando se tinha uma versão dele virtual para participar virtual. E essa versão virtual ainda não, assim, parou, né, de acontecer no caso, de eu querer, né, essa versão virtual. O problema é tempo, né? O presencial deu muito certo e foi dessa forma que nasceu. Inclusive, mês que vem, 2 anos de clube. Olha Ah, só, que Thales, legal. que bacana. Parabéns, viu, Thales. É muito legal isso. E em relação ao nome, Thales, o avesso do livro, tem algum significado ou não necessariamente? É. Como o clube foi formado através desses alunos do terceiro ano de ensino médio de 2023, né, que foi a turma que mais se aproximou, né, com a literatura, a gente leu uma obra que foi a melhor para todo mundo, que foi a obra do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. E de Tá. acordo com esse livro, né, a galera gostou muito. Aí fomos dando ideias de nomes e uma ex-aluna que fazia parte desse grupo, né, que era aluna do terceiro ano de ensino médio até então, sugeriu: "Olha só, professor, por que não coloca o avesso do livro em homenagem ao livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele?". Inclusive esse livro, ele é o meu livro nacional favorito. E eu gostei muito da ideia e por isso que o clube se chama O Avesso do Livro. Muito legal. A gente adora também, Thales. Esse livro eu li ano passado e foi uma experiência, assim, é um livro muito forte, né? Bem impactante, É, mas que vale muito a pena a leitura aí. é E uma aí, aula. Thales, é uma É aula, uma né? Eu acho aula. que literalmente é uma aula O que nos resumo é ensina. esse, é uma aula. É uma aula, assim, é um livro que é muito importante para eu acho que ele tinha que ser obrigatório nas escolas e não ser proibido em escolas, como aconteceu com ele inclusive. Exatamente. Mas, enfim. E aí, Thales, qual que é a frequência desses encontros que vocês têm com o clube? A frequência, o encontro é só uma vez por mês. Uhum. A gente discute, não, quer dizer, a gente lê o livro durante o mês e normalmente no primeiro sábado do mês seguinte a gente se reúne para discutir. Vocês Então é têm um sempre assim. ponto fixo ou vão mudando os lugares pela cidade? Bom, aí foi boa a pergunta porque quando a gente iniciou, o ponto de encontro era na escola que eu trabalho. Só que aí eu percebi que o encontro sendo na escola em que eu trabalho, as pessoas que vinham de fora tinham a impressão de que o clube só acontecia ali para o público da escola, né? Aí Uhum. eu preferi mudar o ponto de encontro para algo mais casual, para as pessoas entenderem que o clube era livre, não era pertencente a um local. Aí temos 2 encontros, quer dizer, 2 pontos de encontro, né. Aqui na minha casa mesmo tem um espaço legal, a gente faz as reuniões, e na casa do João Batista, que é meu parceiro, Uhum. e acontecia sempre lá na casa dele, porque o espaço também era muito legal, e agora passou a ser aqui. Então, a gente tem 2 pontos de encontro. Mas já Legal. fizemos em outros locais, né, sugeridos pelos membros, né. Houve situações em que a gente não pôde se encontrar na casa do João ou na minha casa, então passou-se a ser em outros locais. Mas ponto de encontro é o que não falta, que tem.
Com certeza. E isso que eu acho que é o mais interessante, Thales. Quando eu conheci o perfil de vocês, o Avesso do Livro, foi interessante porque geralmente os clubes de leitura que eu já vi, pelo menos aqui em São Paulo, sempre ou são em livrarias, né, como a gente já comentou até antes da nossa gravação aqui, ou são online. Então, um clube de leitura que acontece na casa de alguém que faz parte do clube, eu achei isso muito legal, porque é uma coisa muito mais próxima também, né, e eu acredito que as pessoas fiquem mais à vontade e tal. Então, isso eu acho ponto bem interessante ali quando eu comecei a consumir o conteúdo ali de vocês. E aí, Thales, para a gente fechar esse quadro, vocês tiveram algum desafio lá no início que vocês enfrentaram, principalmente ali no começo da criação do clube? Ou se vocês ainda encontram alguns desafios? Não, a ideia, né, é que a gente conseguisse trazer o máximo de pessoas possível para que formasse um clube na leitura grande. Hoje, a gente tem mais ou menos 20 pessoas no clube, já teve mais, mas aí, né, as obrigações do dia a dia às vezes comprometem, mas a gente entende perfeitamente. Acho que o único problema que a gente tem, assim, que a gente vê como problema, é a questão de divulgação mesmo, né? E eu falo não no sentido de ser da internet, né, as redes sociais, mas por aqui mesmo, na nossa cidade. Como eu falei, né, a cultura em si aqui, cultura e educação, ela é pouco explorada. E quando surgem, né, coisas assim, em que as pessoas percebem que está ali, né, crescendo, não se vê apoio. Então hoje eu acredito que questões de apoio, né, para visibilidade e engrandecimento, até formar outros clubes de leitura a partir desse, seria muito interessante. Mas esse é o problema, a viabilização mesmo, o apoio. Uhum. Quer continuar? Porque esse assunto, Thales, a gente vai voltar depois ali no bloco 4, mas é um ponto que eu queria mesmo falar com você também sobre isso depois. Eu Ok. vou Aí, outro ponto, Thales, uma curiosidade que eu fiquei enquanto vocês estavam trocando sobre essa questão do nascimento do clube e tudo mais, que você comentou que ele, a princípio, começou na escola, depois foi para uma bolha um pouco maior. Hoje, dessas 20 e poucas pessoas que fazem parte do clube, tem muito aluno seu ainda ou tem uma diversidade maior de gerações, vamos dizer assim, de faixas etárias? Como que é? Tem bastante, em sua maioria foram alunos ou são alunos meus, porque eu já ensino por aqui há 11 anos. Então, o que eu mais tenho, o que eu mais vejo é ex-aluno, né, Hã? que sai. Uhum, Então, em contrapartida, tem poucas pessoas, assim, que não passaram por mim, que não foram meus alunos. A maioria são alunos mesmo. Quer dizer, ex-alunos, né. Ex-alunos, né? uhum, Eles ex-alunos. nunca deixam de ser alunos, né, apesar de serem ex-alunos, eu sempre me acostumo com o fato deles serem ainda meus alunos. E o legal, imagino eu, que seja ver esse amadurecimento desses ex-alunos, né. Porque se eles começaram, Muito, sei lá, na adolescência no clube e você vai vendo eles se formando e continuando ali, deve ser muito prazeroso, muito interessante. exatamente. Percebendo o gosto literário, percebendo o quanto eles vão evoluindo, né, para a comunicação, a falar em público, é bem interessante mesmo. Que legal. Uhum. E como funciona a curadoria do clube hoje? Eu vi lá no Instagram que é você, o seu amigo João e tem mais uma pessoa. Tem uma professora de Uma língua professora? portuguesa. Legal. Normalmente somos nós 3, não em conjunto. Era em conjunto no início, quando a gente fazia, por exemplo, pegava várias obras com um certo tema e jogava no grupo para o pessoal voltar. Aí, com o tempo, a gente achou melhor cada um pegar a sua própria experiência de leitura e tentar trazer para o clube. Então, de tempos em tempos, sou eu, um mês, em outro mês é o João, em outro mês é a essa professora, né, de língua portuguesa, que ela também faz parte do clube, a Jaiane, o nome dela é Uhum. Jaiane. Então ela ajuda bastante por ser da área, né? Ela tem um perfil mais aguçado para falar sobre as obras. Então, geralmente é sempre assim. Mas agora, como a gente já tem quase 2 anos, a gente está
abrindo, né, para o pessoal, para os membros também darem sugestões. Para esses próximos meses, por exemplo, né, maio, junho e julho, aí já está com as leituras definidas, e dentre esses meses, 2 livros que a gente vai ler são indicações dos membros. Então, normalmente é assim, mas quem define a leitura do mês é sempre um tema específico. Interessante. É, o bom é que vocês vão trazendo visões diferentes e estilos diferentes de leitura para a galera explorar também. Imagino que vocês 3 tenham gostos talvez um pouco similares e algumas coisas vão diferenciando. Tem. Na verdade, acho que o gosto dos 3 é um pouquinho diferente. Eu gosto muito do drama, os romances de formação, sou muito dessa área, assim. Eu gosto de falar sobre temas sociais e temas que incomodam. Já o João, ele é mais da fantasia, da ficção científica. Mas embora ele lê muito, o mesmo tipo que eu, né? Mas as suas últimas indicações foram voltadas para essa linha. Já a Jaiane, ela é muito ligada à literatura feminina. Quando se trata do feminino, é com ela mesma. Ela traz muito dessas obras. Inclusive, a gente leu um livro de contos, né? Que até então a gente não tinha colocado o gênero contos no clube. E ela trouxe. Interessante. Vocês buscam bastante, assim, diversidade de voz, de gênero, escritores nacionais, pequenos, grandes, internacionais? Tem bastante essa preocupação também de explorar essas diferentes bolhas, vamos dizer assim? Pros internacionais, nem tanto. Quando lê algum internacional, normalmente ele é um livro em destaque, né? Uhum. Porque a galera gosta muito. Mas, dentre todas as leituras que a gente já fez aqui, em sua maioria são livros nacionais. A gente gosta muito da literatura nacional, até porque, para quebrar o preconceito em que muitos dos meus alunos, eu acredito que em sua maioria, né, Não só acha os que seus alunos, acho que todo brasileiro, é, né? exatamente, que acha que a literatura nacional ela é inferior à internacional, quando na verdade não é. A Não é. Uhum. nacional é muito rica, é muito linda e eu não abro mão de jeito nenhum dos livros nacionais, assim. Eu gosto muito. É, eu confesso que eu demorei bastante, assim. Eu leio desde pequena, desde o processo ali da alfabetização. E nunca parei, sempre li muito, mas eu tinha essa questão, assim, da leitura nacional também, tá, eu reconheço. E eu comecei a ler escritores nacionais com mais frequência e de fato me importar em consumir, ir atrás de conhecer e me informar mais, deve ter uns 3, 4 anos no máximo. E depois que eu e o Rafa começamos com o podcast, a gente tem mergulhado mais ainda em pesquisar, em ir atrás e conhecer, e assim, tem sido incrível, a gente tem lido umas obras que depois a gente fica evangelizando, tipo O o Raul Raul Damasceno. Damasceno. A gente fica evangelizando o Raul Damasceno para todo lado agora, porque foi incrível, assim, a leitura Vocês do leram primeiro livro Raul, dele. foi? Já lemos, já Sim, trouxemos ele aqui, Nossa, que estamos legal! ansiosos pelo o próximo lançamento. Eu não sabia dessa informação, eu li Raul do eles. Breno. Foi. E eu conheci o Raul lá na Bienal. E aí, nesse período, o Astral me mandou o livro dele, só que na época eu não tinha conseguido pegar ele para ler. E quando foi em setembro, eu trouxe o Carlos Rodrigues aqui, que faz parte do marketing da Astral Cultural. E aí eu fui ler o livro do Raul. E eu fiquei apaixonado pelo livro do Raul Damasceno, que é o Rico Me Corta por Dentro. Para quem ainda não leu esse livro, por favor, né? Faça esse favor para você e para Leia. sua Exatamente. vida, leia. E aí, Thales, eu fiquei encantado com esse livro. Eu falei com o Carlos depois, porque eu li o livro justamente para falar com o Carlos a respeito, porque é um dos temas que a gente fala lá no episódio do Carlos. Quem ainda não ouviu, tá lá no nosso Spotify, no nosso YouTube, foi falar sobre o processo de publicação desse livro, porque foi uma coisa muito diferente, né? Foi através de um influenciador literário que levou para a editora e a editora gostou do livro, publicou o livro e tal. E aí, em novembro, a gente conheceu o Raul. Aí eu e a Di, nós fomos num evento aqui em São Paulo que teve o lançamento do livro aqui em São Paulo e a gente conheceu o Raul lá. E aí, meses depois, a gente trouxe o Raul aqui. A conversa durou umas 2 horas. A gente ficou, assim, apaixonado por ele. Ele é maravilhoso. Nossa, Nossa, ele é incrível. eu li, eu confesso que eu conheci essa obra pelo o influenciador que ajudou a Uhum. publicar, né, que é o Paulo Sim, Raves.
O Eu Paulo Hatz. acompanho ele, eu gosto muito do trabalho dele, das indicações de Uhum. leitura, dos temas que ele traz. E ele estava fazendo uma divulgação muito massiva desse livro. Eu falei: olha, vou comprar, eu vou ler, vou ver se é tudo isso mesmo que ele fala. Vamos ver, aquele confere, né? Fala, deixa eu ver se é isso tudo E mesmo. foi. A escrita dele, muito poética. Eu gosto muito da escrita poética. Se tiver esse cunho poético na escrita, eu gosto muito, assim como de Aline B e até do Jefferson Tenório também, que tem uma Sim. prosa poética muito legal. E eu me apaixonei. E, inclusive, ele tem que ser um dos livros do clube daqui, né? Ele está guardadinho. Já indiquei para o João, ó, João, leia esse livro. Inclusive, ele vai ouvir isso aqui e eu já vou cobrar dele de novo. Você tá ouvindo, né, João? A galera que gostou desse livro, eu já pedi para você ler. Você não leu ainda, leia Raul Damasceno. Muito bom. É maravilhoso. E Falar pra ele ler logo, porque vai lançar o próximo livro e aí, entendeu? Vai ter mais um pra ser lido logo menos. É verdade. exato, vai ser para agosto ou setembro aí o segundo livro dele. E assim, Thales, foi uma conversa muito legal. Depois, se vocês quiserem ouvir, o episódio também já está publicado aqui no nosso perfil, tanto lá no Spotify, YouTube, para vocês ouvirem. E o Raul, ele é essa figura assim, o livro dele é muito visual também. Parece que você É, está assistindo um filme, né, Thales? É exatamente. muito. Daria, inclusive, daria um filme nacional Sim, feito, né? Quem olhar para esse livro e for investir para um filme, vai se dar bem, porque é muito visual mesmo. é Sim. maravilhoso. E aí, falando ainda de bastidores, curadoria, já teve algum livro mais arriscado, assim, que vocês escolheram? Tipo, aquela preocupação, um livro talvez mais polêmico ou com um assunto mais pesado, que escolheram mais com uma preocupação de talvez não funcionar como clube e no fim deu muito certo? Como que foi? Se teve algum assim? Bom, lembrar, assim, porque já foram 22 livros, né? É muita coisa. Só que assim, pensando, eu queria pensar de maneira geral, olhando para os livros, né, e dizer uma resposta segura para vocês. Mas no momento que você me fez a pergunta, me veio dois livros à cabeça, então eu vou falar desses dois. O primeiro foi Puro, da Nara Vidal. Esse livro ele vai buscar ali uma história numa cidade fictícia de uma população em que ela quer embranquecer os cidadãos, né? Ele quer tornar a cidade branca, sem nenhum problema com cor, né, no caso, pessoas de cores, e também não querem pessoas que apresentem alguma deficiência, ou seja, física, psíquica, enfim. E esse é o retrato, né, de um movimento que já existiu aqui no Brasil, que é o movimento eugenista. E haviam cidades, né, de Minas Gerais, não só essas cidades, mas em geral, que era um movimento em que queriam embranquecer as cidades, né? No sentido de tentar ao máximo excluir as pessoas pretas de seus dos privilégios, né? Diferir no caso. Então é uma história muito interessante e é um livro assim que foi um pouco desafiador porque a escrita dele não é uma escrita comum. Foi bem diferente para a gente ler, porque a gente meio que estava dentro da cabeça de cada um dos personagens. E os personagens desse livro, né, já deixo uma indicação para vocês que se vocês forem ler esse livro, vocês não vão encontrar personagens legais. Todos eles Uhum. são odiosos, são terríveis. E é justamente isso a ideia da Nara de escancarar o que foi esse movimento eugenista. Então foi bem desafiador para a galera e foi uma surpresa, assim, foi bem legal, porque hoje, como a gente faz sempre um ranking de leitura para a gente saber qual foi a melhor leitura do clube, ele é o top um do nosso clube. Dentre Que os bacana. 22 livros que a gente leu, o Puro é o melhor avaliado por nós, ou seja, a galera, assim, gostou bastante do livro. Outro que eu acho desafiador, que é o que a gente está lendo desse mês, que é Crocodilo, de Javier Contreras. Foi uma indicação minha, mas foi por meio de uma brincadeira que a gente faz. Não sei se vocês já ouviram falar, né, aquela brincadeira A Gente Não Vai Ler, que a galera Hum, coloca indicações, né, no potinho e um por um vai tirando, né? A gente não vai ler tal, a gente não vai ler tal. Aí o último que sobra é o livro que iríamos ler. Só que aí
nessa brincadeira do sorteio desse livro desse mês, a gente escolheu o tema luto, que tratasse, né, a galera escolhesse livros que tratassem do luto de forma direta ou indireta, e eu indiquei um livro que trata disso. Porém, o tema principal do livro não é o luto, é suicídio. E é um tema Aham. delicado, né, de ser falado. Só que a minha preocupação no momento, ainda não teve a reunião, mas a minha preocupação no momento é se o livro ele trata esse tema de forma responsável. E eu vou saber, né, Uhum. quando todos nós estivermos reunidos e se a galera vai entender dessa forma ou não. E você já leu o livro todo? Já li, essa no caso é a segunda vez que eu tô lendo esse livro, né. Para Entendi. mim Uhum. ele trata de forma responsável, porque ele não reduz o suicídio a um problema específico que muitas das vezes as pessoas reduzem, né, a depressão no caso, né. Sim. Sim, racionalizam, né, Thales, muitas vezes, né? E é bem trabalhado, assim, porque vai trazer a história de uma família que acabou de perder o filho para isso, e eles tentam buscar explicações do porquê o filho fez isso, já que aparentemente ele era um filho muito sucedido, né? Bem-sucedido no Uhum. caso. Tinha uma profissão assim gloriosa, os amigos gostavam muito dele, tinha uma namorada excepcional, enfim. E mesmo assim ele fez isso. Então a história vai tratar dos decorridos 7 dias de luto e a busca do pai para o entendimento do porquê o filho tenha feito isso, né. E a relação também, eu gosto muito quando eu leio os livros, não sei vocês, da relação da história com a capa, porque às Gosto. vezes a capa, né, não tem nada a ver com o título, como esse, por exemplo, né. O Hum. tema é bem específico, bem difícil de ser falado, mas a capa é um crocodilo e a foto de uma pessoa em cima da cabeça do crocodilo. E é legal, eu mesmo gostei bastante a ligação, Essa né. alusão, né? Isso, ficou bem, assim, curioso da história. Eu indico também, né, caso vocês não tenham nenhum tipo de gatilho quanto ao tema, né. Achei interessante, o Thales, essa indicação, porque realmente eu não conhecia esse livro, e até buscando aqui, ele foi vencedor do prêmio APCA, que é a Associação Paulista de Também, Críticos de Arte. deixa eu pegar Então é ele. interessante também saber que teve esse prêmio, esse livro, né, um livro premiado. Aí, Crocodilo, do autor Javier Contreras. Isso. Muito bom. Depois, Thales, a gente, quando publicar o seu episódio, nós vamos divulgar também um stories ali com esse livro, o link da Amazon, para as pessoas também poderem encontrar. É bem interessante você já ter trazido antes, porque a gente ia te perguntar no final, mas eu É, já estou anotando aqui as indicações também. Perfeito. eu ia falar isso, a gente costuma no final pedir algumas indicações de leitura e tals, e você já tem feito, então a gente gosta de depois ir compartilhando também essas indicações com o pessoal. Temos recebido umas indicações bem diferentes, né, Rafa, dos últimos convidados. Sim, sim. Inclusive, o Carlos trouxe uma outra, que é Breu de Marede, o nome, Isso, que é de um que é escritor a nacional história também. de história nacional de uma personagem trans que mora numa região ribeirinha. Então é uma coisa muito específica, num outro cenário. Eu acho isso muito legal, quando sai da nossa bolha, de fato, e vai para Exatamente. um Brasil profundo, né, que a gente costuma falar, assim. Então achei bem legal também. É, chama Breu de Maré, do Diego Uhum. Itabira. Isso, muito bom. Agora, Thales, eu queria voltar um pouco naquele assunto que você comentou sobre a questão dos incentivos, né, culturais aí da cidade onde você mora. Falando um pouco de bastidores agora do clube, hoje o clube ele caminha sozinho no sentido, assim, de hoje, as pessoas compram os livros, que vão ler e tal, ou hoje vocês possuem algumas parcerias, ou seja, com escolas ou com livrarias da cidade, alguma empresa, como é que funciona isso? Ou se isso é um projeto que já está sendo desenvolvido mais para frente? Olha, a gente não tem parceria, a gente anda com as nossas próprias pernas, queríamos Uhum, muito que tivéssemos parcerias, porque assim, o clube ele funciona gratuitamente, a gente não tem nada de taxa, enfim, para conseguir uhum, qualquer coisa. Mas eu gostaria muito que se
fosse possível, né, um apoio para que pudéssemos comprar obras, né, literárias Uhum. dos livros mesmos do mês, para que fizéssemos sorteio ou distribuíssemos para os membros, né. Essa é uma visão, até porque esse lance de sorteio, quem compra que sorteia para o restante do pessoal sou eu, sai do meu bolso. Eu vou lá, Uhum. compro o livro e sorteio, porque eu acho de extrema importância que a pessoa tenha o livro em mãos, né, para manuseá-lo, né. Eu Uhum. lembro que minhas professoras de língua portuguesa sempre falavam que era muito importante o manuseio do livro, a leitura com ele na mão. Deve ser por isso que eu sou tão apegado ao livro físico Sim, ainda. sim. Queríamos muito, né, que tivéssemos parcerias aqui na cidade mesmo, como eu já falei, a falta de apoio a gente não tem. A cidade é pequena, uma livraria por aqui não tem, tem uma livraria pública, mas ela não funciona da maneira como deveria funcionar. E as obras que tem lá, embora, né, sejam de cunho muito importante, que são a maioria, né, livros clássicos, a procura é pequena, porque, de certa forma, os alunos de hoje em dia, eles não têm tanto incentivo à leitura, né? Uhum. Não por parte das escolas, mas por parte das famílias. E essa busca fica mínima. Eu queria, né, que o nosso clube fosse olhado de uma maneira mais atenciosa, com o Uhum. objetivo de influenciar mais pessoas a participar ou abrir novos clubes. E E quantas vocês Legal. parcerias, assim, eh, de editoras, né, que a Uhum. gente não conseguiu contato, porque você sabe que normalmente é com criadores de conteúdo já grande, e a gente tem uma Uhum. dificuldade imensa de crescer o nosso perfil, né. Até porque é de um nicho que demora para crescer, que é o nicho literário, Uhum. e e não tem, assim, diretamente visão de editoras, né, já que elas visam algo mais relevante, maior, enfim. Uhum. mas vocês vão e têm feito essa tentativa de fazer alguns contatos, algumas ações com editores, alguma coisa? A gente já teve, assim, ideias, né, mas contato a gente ainda não buscou. Eu acho que porque pra gente não pra gente, eu não vou generalizar o grupo não, né, que cada um, mas pra mim mesmo, né, eu viso mais a questão do apoio aqui local, cidade, do que o apoio externo, né, Uhum. porque deve ser uma visão minha, né, de entender que seria um pouco mais difícil, ou de entender que seria importante para mim o apoio municipal, né, o apoio da cidade. Entendi. Uhum. Até porque você é professor na cidade, tem esse contato com a comunidade. É, exatamente. E sempre falam que acham muito estranho um professor de matemática ser tão ligado assim à literatura, né. Aí É curioso mesmo, Thales, eu isso. sempre recebo esses comentários, ou comentários assim, de cunho pejorativo, não para mim, mas para outros professores de língua portuguesa que falam: "Ah, tá vendo aí um professor de matemática que faz as coisas que um professor de língua portuguesa poderia estar fazendo". Eu já não gosto tanto, assim, de comentários desse tipo. Sim, a gente vem pensando em outras formas de apoio, mas a gente não tem apoio, porque como eu falei, né, embora aqui o pessoal conheça que exista um clube, eles não olham para isso como algo que poderia ser benéfico, né, para eles. Hum. É isso. É uma forma de culturalmente incentivar as pessoas, incentivar os jovens e os adultos a consumir mais cultura e mais literatura nacional também e outros assuntos. Melhora como um todo, né. E acho É, que falta essa visão de ver o quanto a leitura faz bem para todo mundo. É uma coisa, Thales, que a gente às vezes fala aqui no podcast, que assim como os filmes, as séries, os livros também são uma janela para o mundo. Seja uma janela de um Brasil que a gente não conheça, até alguns problemas que a gente não tem contato, e não é por isso que eles não existam, muito, né, pelo contrário. Mas é interessante como os livros eles também podem ser essa porta para outras realidades e que é uma pena mesmo que hoje vocês não tenham esse apoio, seja pela cidade ou por uma empresa, enfim,
porque a gente reconhece que sim, tem uma importância cultural, social, tem tantas coisas que poderia transformar ali a comunidade de vocês para melhor, né, cada vez mais, mas que tomara que vocês consigam chegar nesse patamar em que as pessoas elas conheço porque vocês já são conhecidos na região de vocês, mas que seja reconhecido. Acredito que esse é o ponto aqui, né. E hoje, Thales, dentro da realidade de vocês, hoje vocês têm cerca de 20 membros, inevitavelmente você está ajudando a criar novos leitores, sejam pessoas que já liam, mas que estão aperfeiçoando cada vez mais os seus gostos literários, buscando novos gêneros e tudo que talvez eram gêneros e livros que eles não iam procurar se fosse por eles próprios, né. Então, eu acho que essa rede acaba ajudando também nesse processo. O que que você sente, Thales, desde o começo do clube até agora, principalmente com as pessoas que já estão aí desde o início, o impacto que o clube já teve até o momento na vida delas, assim? Olha, para muitos que estão no clube, esse acesso a outros tipos de gênero, textuais, né, eh, foi para eles, né, uma mão na roda, porque, Uhum, até então, né, muitos dos que estão no clube eles gostavam muito de ler um gênero específico, né. Então, com acesso a outro tipo de gênero, eles começaram, né, no caso, ter a mente aberta para uhum, ler outras coisas, né, pra entender que há outros temas e temas, né, que inclusive, embora a gente leia ficção, mas a gente sabe que uhum. muita das coisas que a gente lê nas ficções são coisas que acontecem nas nossas vidas, são temas sociais, temas importantes. Então, foi bom ver o impacto disso, né, a questão de a mudança, se adentrar a outros tipos de literatura, foi importante. E eu sempre falo, né, tanto para eles ou para qualquer outra pessoa que leiam ficção, embora os outros tipos de literatura sejam importantes, mas é a ficção que nos traz o sentimento de empatia, né, por Uhum. conta das problemáticas que são trazidas e a gente ali vai crescendo e evoluindo de acordo com essas problemáticas. Eu acho que a ficção, ela é um instrumento para poder traduzir aquilo que a realidade pode ser mais dura do que é. Então a ficção ela se torna essa ferramenta mesmo para trazer todas essas temáticas. A gente até brinca, por exemplo, Jogos Vorazes é uma ficção, mas as pessoas que leem Jogos Vorazes, elas provavelmente vão ter um pensamento político muito melhor do que outras coisas que a gente lê hoje em dia, né. Então é interessante como, a ficção ela pode ser de fato essa ferramenta mesmo. E aí, Thales, em relação à questão hoje vocês aí na região de vocês, vocês têm o Avesso do Livro. Existe algum outro projeto literário ou clube de leitura que vocês conheçam também, que aconteçam na cidade ou na região metropolitana, que fica mais próximo da cidade de vocês? Ou não? Olha, do que você sabe que acontece aí, ao seu redor, o Avesso do Livro é o único clube de leitura que vocês sabem que existe. Por aqui, né, eu não conheço nenhum outro projeto ligado à literatura. Uhum, Assim, que seja de divulgação ampla, né, que a gente tenha conhecimento e faça acesso. Eu sei que tem um clube de leitura, só que eu ainda não adentrei a fundo, professora Jaiane, que é uma curadora do nosso clube. uhum, Esses últimos dias eu vi algumas postagens e eu não tenho certeza se ali é um clube de leitura. Se for, eu acredito muito que seja ligado à literatura feminina, já que ela gosta muito. Então, vou ficar devendo essa informação, porque eu não conheço a fundo. A gente não conversou sobre isso ainda e ela ainda não deu a entender que tenha formado esse grupo, né, esse clube. E eu espero que uhum. tenha formado, porque aí já serão dois, né? Já O que eu serão 2. conheço, assim, de literatura por aqui, né, pessoal, nas escolas mesmo, né, as professores trabalham muito com projetos ligados. Como eu trabalho em 2 escolas, em uma delas, eles trabalham, né, a literatura por meio de projetos, e em outra, que é na escola particular, sempre tem um projeto literário todo ano em que os alunos, eles buscam a fundo sobre a obra e apresentam, né, em estandes ao público da cidade, sobre a obra, os autores, e até fazem peças
da obra. Eu acho muito legal. Inclusive, eu estou nesse meio, né, esse ano. Legal. Tanto ano passado, que eu fiquei com a turma que apresentou O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Eu não vou nem dizer que foi indicação minha. E esse ano, eu estou com outra turma e a gente está trabalhando um livro do Stefano Volpe. Já ouviu falar? Uhum. Sim, sim. Pronto, é o Santo de Casa. A gente Santo de vai casa. O projeto está para junho e os alunos estão trabalhando dentro desse projeto. Então, o que eu conheço de literatura é isso. De clube de leitura mesmo, só a gente, talvez outro, com esse aí que eu mencionei, e projetos assim, mais de cunho acadêmico, né? Das escolas. E aí, para a gente fechar, Thales, essa pergunta não está aqui no roteiro, mas eu acho que para a gente fechar esse assunto sobre o clube, é uma pergunta um pouco mais emocional, assim, mas isso aí você fica tranquilo que eu acho que tem tudo a ver aqui. Mas o que que o clube hoje representa na sua vida, assim, como o que que mudou para você, assim, a criação desse clube e a forma que ele impactou a vida de todas essas pessoas que fazem parte dele hoje ou que já fizeram? Olha, eu gosto muito de perceber que as pessoas ali que leem, né, elas têm um vocabulário melhor, né, uma comunicação melhor, elas conseguem conversar melhor sobre temas Uhum, específicos. Então, para mim, o clube ele está ajudando nisso e eu vendo que isso acontece é de extrema felicidade, porque até então eu não via, né, dentro assim de um uhum. clube, principalmente como uma espécie de líder, né, uma liderança ali Sim. vendo tudo por cima, né, dando dicas, ideias, recebendo dicas e ideias deles, enfim. Então, para mim é gratificante, engrandecedor, no caso. Muito, muito bom mesmo. E aí, Thales, falando assim de clube do livro ainda, o que você diria para uma pessoa que nunca participou de um clube do livro para que ela se sinta inspirada a participar? Olha, você que nunca participou de um clube, participe, porque só tem a ganhar, viu? Só tem a ganhar em vários aspectos. A galera que se reúne no clube é uma galera muito animada, é uma galera muito fofoqueira, então estaria muito estaria muito atualizado das fofocas da cidade. A gente Uhum. conversa de tudo, mas principalmente a gente debate o tema a fundo do livro, o que incomoda, o que não incomoda. Opiniões a gente deixa muito em aberto. Tem pessoas que, tipo, o livro é maravilhoso demais, mas para outro é péssimo, terrível. Então a gente vai em contrapartida a essas opiniões. Então, assim, eu só tenho a agradecer e o prazer seria imenso, né, de trazer novas pessoas. Então, se você que não lê, ou que já lê pouco, ou enfim, quiser participar de um clube para ficar adentro e querer, né, compartilhar suas opiniões a respeito do livro, dos livros que lê, e não só o que a gente coloca lá no clube, mas de qualquer tipo de espécie de livro, porque a galera é muito leitora, a galera sempre tá lendo de Muito tudo. eclética. Vocês mantêm grupo aberto com a galera? Rola surtos durante as leituras, essas coisas? Muito no grupo do WhatsApp, principalmente, quando alguém lê um trechinho lá na frente de um livro que é impactante, já joga no grupo. Epa, isso aqui vai incomodar, galera. Vou dar spoiler não, mas se prepara. Página tal, fiquem atentos. É, mas é muito legal. A você que lê, ou que lê pouco, que não lê, venha participar do clube, porque só tem a ganhar. A galera é muito acolhedora e é isso. Legal. E você incentiva as pessoas a criarem mais clubes de leitura, sejam presenciais ou online? É incentivo. Como já tenho uma experiência legal assim com o clube, né? É legal que seria legal no caso, né? Que novos clubes de leitura fossem criados. Se eu tivesse mais tempo, já teria criado um virtual, só para ver pessoas de outras regiões comentar sobre as obras que a gente escolhesse. Então, fica um projeto futuro quando eu tiver tempo, né? Quando tiver mais tempo, quando tiver terminado o meu mestrado, se eu não for direto para um doutorado, querendo doidar logo com os números, É isso. mas é um projeto que com certeza vai sair do papel e espero que seja tão bom quanto
esse projeto presencial. Se sair, chama a gente. Com toda certeza. Nos convida, Thales, estaremos lá. A gente também gosta de fofocar e de falar e Quem não gosta, e né? trocar sobre leituras. A gente fez tem, acho que 2 meses mais ou menos, uma leitura coletiva com os nossos seguidores, e aí foi muito legal, porque depois fizemos a reuniãozinha e tal, acho que tinha umas 4, 5 pessoas, né, Rafa? Sim, Mas foi muito gostoso, a gente falou do livro e conversou e teve a oportunidade de ter a troca ali com as pessoas, foi muito divertido. Um momento assim, saiu uma amiga minha que não lia e agora está lendo vorazmente, está muito legal de acompanhar. Já emprestei pelo menos uns 8 livros para ela depois dessa leitura coletiva que a gente fez, porque ela embarcou, se encontrou de fato, foi bem gostoso. Então, eu acho que todo o incentivo que a gente possa compartilhar com as pessoas é válido. é. E pra gente fechar, você já indicou 2 livros, foram livros aí bem polêmicos aí que você comentou durante o clube. Você tem mais alguma indicação de livro? Tipo, cara, vocês precisam ler esse livro. Algum ou alguns. Esse momento é seu, faça indicações. Deixa eu fazer uma colinha aqui logo, viu? Deixa eu olhar o que eu tenho aqui. Deixa eu olhar a minha estante, espera aí. Tá, eu olhei 2 aqui que eu gosto bastante. Eu acho que vocês já ouviram falar ou se já leram, né? Um deles que eu indico muito, sempre estou indicando, é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Vocês já leram? Uhum. Não li Não, nada mas eu dela conheço. ainda. Conheço, eu fico flertando, eu não comprei nenhum livro dela ainda, mas eu tenho muita curiosidade de ler algo dela. Bom, eu já li todos dela, viu? Os 3 lançados são livros, assim, excepcionais. Em especial o primeiro, que é O Peso do Pássaro Morto, que é escrito em prosa poética, é bem diferentão. Ela, além de trazer o sentimento na história, ela traz o sentimento para o texto, a forma que ela organiza o texto. Você percebe que ali há uma relação com a história. Ficou bem bonito a forma como ela fez isso. E, e traz, né, temas assim, impactantes. Embora sejam tristes, pesados às vezes. Tem uma cena específica nesse livro que é muito pesada. Aham. Mas é assim, um livro que eu li assim em 2 horas, é um livro curtinho, mas eu lembro de ter lido em 2 horas e depois ter parado um bom tempo, ter ficado um bom tempo olhando para o nada, tentando Refletindo. refletir sobre a história. Muito bom. Outro que eu trago, que eu gosto muito, embora esse foi um divisor na reunião que teve, quando foi indicado, foi Flores para Algernon, Nossa, Thales do céu. Daniel Keyes. Você já leu? Foi o primeiro livro que eu li esse ano. Thales, Ah, nossa. bom, eu quero que você me fale só um pouquinho assim, só para dar um gostinho de inveja do pessoal que não gostou desse livro no clube. Ou Não você tem não como. gostou? Não, não tem como não gostar desse livro, Thales. Não Pois é o que eu existe. falo, mas a galera não, né? Não entenderam bem a proposta do livro. Nossa, o livro ele fala de muitos assuntos, né? Somente sobre os limites que a ciência tem sobre a vida. E é interessante, o Thales pode contar um pouco melhor a história, Thales. É até bom você ter trazido esse livro aqui, porque eu li esse livro, gente, e no final, a pessoa que não chora pro final desse livro, ela está morta por dentro, assim, ela está, já pode se enterrar, porque não tem como Tá ouvindo, você Ingrid? Se você for ouvir isso é pra você. Você não tem como não ter empatia com o Charlie, né, que é o protagonista aqui desse livro, e é uma história, Thales, que eu tive que parar em alguns momentos, assim. Muitas vezes, porque a forma como o Charlie ele é tratado pelos cientistas é pior que um rato de laboratório, assim, eles tratam de qualquer jeito, né. Mas, Thales, se puder falar um pouquinho sobre esse livro, porque realmente é um livro que me marcou muito, assim. Foi o primeiro livro do ano, eu falei: "Nossa, esse ano promete, né", já comecei É bem, né. muito bom, né? Você pega um livro assim, o primeiro livro do ano já é um livro top de linha. Nossa, é muito forte, Olha, muito forte. esse livro, eu sempre namorei esse livro na época por conta da capa. Eu acho essa capa muito linda e depois de Uhum. ter lido que eu entendi a capa, né? Porque na capa ele traz um rosto de um homem, né? Só que os olhos estão Isso. cobertos e a boca também, né? E faz Uhum. total sentido para a história, porque o Charlie ele não consegue enxergar no livro
as coisas como as pessoas enxergam, né. O Charlie é uma pessoa muito doce, ela enxerga sempre a doçura, né, Inocente. a cabeça Uhum, de uma criança, né. sim. E a boca era justamente pelo fato dele não falar, né, não falar, não se abrir sentimentalmente, porque ele não conhecia os sentimentos. Só após a cirurgia, né, que ele conhece, ele vai a fundo e entendendo os seus próprios sentimentos e o que as pessoas são capazes de fazer, né. Então, é um livro, assim, bem delicado, bem triste, porque se você se coloca no lugar do Charlie, no momento ali em que ele sofre bullying, né, você se vê se vê ali sofrendo também, né. E eu lembro de ter recebido comentários sobre o livro, né, alguém comentou sobre o livro, de que, por exemplo, pessoas não é um ataque a às pessoas do clube que não gostaram, ou às pessoas que não gostaram do livro. Mas como eu sou professor, e eu sempre estou, assim, ligado a crianças e adolescentes, né, a gente passa por crianças e adolescentes que apresentam algum tipo de deficiência, né. E Uhum, geralmente essas crianças e adolescentes, eles são ignorados pela sociedade, pelos amiguinhos, por vários professores, pela comunidade escolar. Não estou generalizando, mas a gente sabe o que sim. acontece. E eu lembro de um comentário que falaram assim: "Ah, pessoas que leem esse livro e acham o início, né, porque o início ele vai trazer, diários, né, relatórios que o próprio Charlie escreve, ele escreve ali errado, né, Uhum, sim. conhecimento total. E pessoas ali que leem o livro e acham entediante, acha chato, não consegue aprofundar na leitura e descartam o livro por conta disso, são as mesmas pessoas que provavelmente não, teriam Que contato julgam, né. pessoas com deficiência, que não teria paciência de lidar com pessoas assim, entendeu. Então, eu vejo muito por isso, depois que eu vi esse comentário fez total sentido para mim. Mas leiam Flores Uhum. para Algernon, porque esse livro também é uma aula, uma verdadeira aula sobre tratar melhor, tratar com total, Empatia. empatia pessoas com algum tipo de deficiência. É muito lindo esse livro, gente, leiam. Um dia acho que eu terei coragem de lê-lo, mas não vou dizer que vai ser por agora, gente. Thales, infelizmente nosso episódio está chegando ao fim, mas eu queria te agradecer mais uma vez aí a sua participação, agradecer também todas as pessoas que fazem parte do Clube Avesso do Livro, estão super bem-vindas aqui também para acompanhar nosso conteúdo, a gente está acompanhando vocês ali também no Instagram, e foi muito legal trazer uma pessoa que é um fundador de um clube de livro, no Brasil, ainda mais na região que vocês estão ali, que está sendo um projeto pioneiro, né, Thales, digamos assim, dentro da comunidade de vocês. Eu acho que cada vez mais esperamos aqui, né, que vocês tenham mais reconhecimento, que as pessoas vejam mais vocês, as próprias editoras também encontrem valor nisso que vocês fazem, que é muito importante. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, tá? E para quem, Thales, se interessou pelo clube, como é que as pessoas podem participar ou acompanhar o clube de vocês? Olha, se você for da cidade, só falar com qualquer pessoa que faz parte do clube, aí a gente direciona e Qual que é passa a as cidade, informações. Thales? Eu acho que a gente não falou aqui no podcast. Caraíbas, Alagoas. Então, Certo. a gente direciona, para que você entre e participe junto conosco. Se você não é da cidade, né, das proximidades e tiver como vir, né, porque já que é só um dia, né, um dia de Uhum. cada mês, e quiser participar mesmo assim, também só entrar em contato comigo ou com o João ou com qualquer outra pessoa do clube. E qual que é o perfil, Thales, de vocês no Instagram? Perfil temos no Instagram e também no TikTok com o mesmo nome, Clube O Avesso do Livro. Então vocês nos encontram lá e lá a gente está sempre postando as nossas leituras. Eu posto também as minhas leituras pessoais. Tô para fazer um vídeo, tô morrendo de preguiça e falta de tempo, mas eu vou fazer, que são as minhas leituras do primeiro trimestre, que vai sair logo. Enfim, lá tem tudo e
E é isso. Só participem de clubes de leitura porque vocês só têm a ganhar. Perfeito. Bom, Thales, muito obrigada aí por ter participado. Foi muito gostoso o nosso papo, muito divertido. Espero que você tenha gostado também. Para quem não segue o nosso perfil ainda, estamos no Instagram com @Amigos e Livros Cast, no Spotify e no YouTube também, Amigos e Livros Cast. Ler é bom, mas ler com amigos, como o Thales trouxe aqui pra gente, é muito melhor. Thales, muito obrigado. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho.